Nessa noite nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus, digam amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é muito mais do que um livro. Ela é uma chave. Ela nos dá acesso a algo extraordinário, sobrenatural. E a minha esperança, a minha expectativa nessa noite é que juntos nós saiamos daqui com a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 119. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Ele possui 176 versículos. E são 176 versículos que falam exatamente da mesma coisa. 176 formas diferentes de dizer que a palavra de Deus é muito importante. Então abra sua Bíblia no Salmo 119, no versículo 105. Talvez seja um versículo que você saiba de cor. E vai ficar muito feliz nessa noite de saber onde ele está. Que eu não sei se você é assim, mas eu, no começo da minha caminhada com Deus, eu ficava muito feliz quando eu encontrava na Bíblia um texto que eu gostava muito. Porque eu já ouvi muitos homens e mulheres pregando, muitas pessoas ensinando, e eu guardava aquilo no meu coração. Então, quando eu abri a Bíblia e descobri, olha só, é aqui onde está escrito aquela verdade tão poderosa. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quantos já tinham ouvido esse texto aqui, digam amém. Levanta suas mãos e diga assim: graças a Deus, porque eu já ouvi essa verdade. Queridos, essa palavra ela tem algo muito profundo. Apesar de ser um texto tão simples, ela guarda verdades extraordinárias. Nós vemos aqui nesse texto do Salmo 119, verso 105, alguns elementos muito importantes. O primeiro elemento que nós vemos é o elemento a lâmpada. Temos uma lâmpada. Uma lâmpada serve a um propósito. Eu queria fazer algo diferente nessa noite, nessa hora. Eu não sei se o pessoal da logística, os voluntários vão conseguir me ajudar, mas eu peço a ajuda deles. Apaguem todas as luzes nesse momento. E no Data Show, se puder colocar uma tela preta, para ficar mais escuro ainda, melhor. Eu quero que agora estejamos aqui, todas as luzes. Apaguem tudo. Dedé, por gentileza, se der para colocar aí um fundo escuro para a gente ter sensação de... Isso. Nós não estamos em trevas absolutas, mas eu quero que você use a sua imaginação agora. Imagine que estamos no escuro. E é difícil porque ali nós temos um candelabro aceso, né? Mas não olhe para o candelabro agora. Ah, vai apagar. Então apague o candelabro também. Olha o que nós vamos ter agora aqui. Imagine que isso daqui é uma lâmpada. Quando é que nós usamos uma lâmpada? Quando nós estamos no escuro. Quando nós estamos em escuridão, quando os nossos olhos não conseguem enxergar porque as trevas tomaram conta do ambiente. Então nós temos aqui uma luz, uma lâmpada. Todos vocês que estão aí, não importa a distância, estão conseguindo ver esta luz. Todos que estão aqui neste ambiente, envolvido pelas trevas, conseguem enxergar esse pequeno ponto de luz. Esse texto que nós acabamos de ler, o Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés. Então, o primeiro elemento que nós temos aqui é uma lâmpada.
Podem acender as luzes. E eu quero que você guarde: a lâmpada cumpre um propósito. Repita comigo: a lâmpada serve para um propósito. O salmista, ao escrever esse texto, estava dizendo que a Bíblia Sagrada é como uma lâmpada. A palavra de Deus é como uma lâmpada. E para que propósito serve a lâmpada? Para trazer luz. O segundo elemento que nós temos nesse texto é a luz que emana da lâmpada. A luz também tem um propósito. A luz serve para que eu não tropece. Se eu decidisse andar nesse ambiente de escuridão, se eu decidisse caminhar em meio às trevas, eu estaria colocando a minha vida e a minha integridade física em risco. Eu estaria correndo o risco de tropeçar. Além desse segundo elemento, nós também vimos aqui o caminho. Luz para o meu caminho. Um caminho pode ser bom ou mal. O caminho que a lâmpada, a palavra, que a luz esclarece, ele nem sempre é bom. E é para isso que a luz resplandece, exatamente para mostrar se aquele caminho é seguro ou não, se existe tropeço ou não, se é um bom caminho ou um mau caminho. E além desse elemento, nós também temos um quarto elemento, que é a minha decisão. No meio da escuridão, eu tomo posse da lâmpada, que tem um propósito. Ao acender essa lâmpada, ao resplandecer a luz, eu enxergo o caminho. E ao ver o que está diante de mim, aparece então o último elemento. Eu vou ou não vou? Eu prossigo ou não prossigo? Eu desvio o meu caminho para não tropeçar ou eu coloco a minha vida em risco? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A primeira pergunta que nós devemos fazer é se eu tenho usado a lâmpada para o propósito certo. A Bíblia, aqui nesse texto, é comparado como uma lâmpada. E eu tenho usado a Bíblia para o propósito correto? A Bíblia diz em Mateus capítulo 22, e eu vou ler com vocês, preste bem atenção, um momento, uma passagem do ministério de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, um grupo, os saduceus, chegaram chamando Jesus Cristo de mestre. Eles disseram dessa forma: mestre, Moisés diz que na lei, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, não deixou descendência, mas deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma forma, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será aquela mulher, visto que todos a possuíram? E esse é um texto bem conhecido nosso, que diz assim: Jesus respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras. E acho interessante que Jesus fala: errais, não conhecendo as Escrituras, e também um segundo elemento, nem o poder de Deus. Aqueles homens erravam porque não conheciam as Escrituras. Como assim? Eles tinham mencionado Moisés. Eles tinham mencionado, inclusive, um ensino de Moisés, que dizia: olha, se acontecer tal coisa na família, a lei de Deus diz que você deve proceder desta maneira. É possível ler a Bíblia
e não conhecer a palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia e não conhecemos a palavra de Deus, nós também não experimentamos do seu poder. Os saduceus, nesse momento, eles na verdade estavam tomando posse das Escrituras, não para terem a vida eterna, mas estavam tomando posse da palavra de Deus para ridicularizar Jesus Cristo, para questionar a exortação de Jesus Cristo, para confrontar a disciplina de Jesus Cristo. E quantas vezes nós pegamos as Escrituras e queremos usá-las de acordo com os nossos interesses, de acordo com os nossos conceitos. Quando nós lemos a palavra de Deus, buscando nela apenas argumentos para justificar as nossas próprias ideias, nós fazemos parte do time daqueles que querem ridicularizar Jesus. E para aqueles que leem a Bíblia, mas não ouvem a palavra de Deus, a resposta de Jesus é: vocês estão errados, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu pergunto para você nessa noite, quando você abre a Bíblia, quando você entra no teu quarto, quando você está no teu escritório, quando você decide ler as Escrituras, qual é a intenção do teu coração? Porque eu já ouvi uma pessoa dizendo que realmente esse tempo tem um proveito muito extraordinário na nossa vida. Não é nem quando nós lemos a Bíblia, é quando a Bíblia nos lê. É quando essa lâmpada traz luz sobre as trevas que estão aqui dentro. É neste momento que eu passo a conhecer as Escrituras. Só quando eu me torno conhecido por elas. Só quando eu deixo que a luz resplandeça sobre mim. Então eu te pergunto mais uma vez, com que intenção você tem aberto a Bíblia nos últimos tempos? É para questionar a Deus? É para justificar os seus atos? É para ter alguém que confirme as tuas ações? Ou realmente você está buscando luz? Realmente você está buscando uma lâmpada para os teus passos? O segundo elemento que nós vemos nesse texto, que é a luz nos impede de tropeçar. Eu não sei você, mas tem alguns dias da minha semana em que eu tropeço. A Bíblia diz que seria perfeito aquele que não tropeçasse, nem que fosse por palavras. Eu tropeço. E por que eu tropeço? Por que uma pessoa andando num ambiente escuro tropeça? Porque está cega. Quando nós não vemos o obstáculo, quando nós não vemos aquela cadeira, aquela mesa, quando nós não vemos aquela pedra, porque eu não vi, eu tropecei. Então a Bíblia, ela traz luz sobre o nosso caminho. Quantos dias da semana você quer tropeçar? Um dia, tá bom? 2 dias? 3 dias? Nem um dia. Quem não quer tropeçar nem um dia aqui, levante a mão. Quem gostaria de andar todos os dias sem nenhum tropeço, levante a mão. Então você tem que ler a Bíblia todo dia. Nós precisamos dessa luz
todos os dias. A pergunta que eu quero lhe fazer é: com que frequência você tem usado a lâmpada? Com que frequência você tem feito uso dessa luz? Porque a frequência com que você usa essa lâmpada revela o tanto de sabedoria que você possui. Porque não é nada inteligente andar num ambiente escuro, cheio de obstáculos. Isso não é sábio. Se você quer ser uma pessoa sábia, leia a Bíblia todos os dias. Porque então você terá luz sobre o teu caminho todos os dias. Porque andar na escuridão é arriscado. Se eu quero andar na luz todos os dias, eu devo ler a Bíblia todos os dias. Se eu quero ser bem sucedido todos os dias, ou tem algum dia aqui que você deu para o fracasso? Que dia da semana você quer fracassar? Me fale aí. Segunda-feira tá bom? Pode ser na segunda-feira você fracassa? Derrota na terça-feira? Cai bem? Combina? Derrota combina com a terça-feira? Não, destruição na quarta-feira pode ter? Pode ser na quarta? Não, você está rindo, eu estou falando para você assim, mas às vezes é isso que nós admitimos na nossa vida. Queridos, nós temos a chave da vitória, a palavra de Deus. Jesus Cristo, nos seus maiores desafios, Ele liberava e Ele começava dizendo: está escrito. Nós sabemos disso, mas parece que o dia da vitória é só no domingo. Parece que o dia do sobrenatural é só no dia do culto. Quando é que você quer vencer? Me diga. Você quer vencer hoje? Amém? E segunda-feira você quer prevalecer? Amém? E terça você quer vencer? E vitória na quarta? E quinta-feira você quer sucesso? Pois bem, a palavra do Senhor diz o seguinte, ó: ser forte e corajoso, Josué 1, 7 e 8. Ser forte e corajoso, para ter o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nessa lei do meu servo Moisés. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não aceite a derrota em um dia sequer na sua vida. E olha como continua o texto: para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar da Bíblia, não cesse de falar do livro desta lei. Antes medita dela só domingo, medita nela só no dia da célula. É isso que está escrito, queridos. Medita nela de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer conforme, segundo tudo que está nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A chave está aqui, querido. É a palavra de Deus. Então, o segundo elemento que eu tenho que responder é: diante daquilo que a luz mostra, eu tenho tropeçado? Porque se eu tenho tropeçado, é porque a luz não tem revelado quais são os obstáculos. Eu não tenho feito uso da palavra de Deus. A terceira pergunta que nós devemos nos fazer é: o que eu faço com o que a luz revela? O que eu faço com o que a luz revela? Eu não sei se você já experimentou isso. Mas para não falar muito sobre nós, vamos falar sobre Abraão. Quem é pai aqui, levante a mão. Os pais.
Mães também podem levantar as mãos. E quem é avô, que é pai 2 vezes, né? Imagine então que alguém da sua descendência será sacrificado. Eu quero que nessa hora você imagine o seu filho. São 7h05 da noite. Ele será sacrificado às 20 horas. Ninguém vai dizer misericórdia? É porque você não imaginou, então imagina. Deixa eu te perguntar uma coisa, doeu? Hã? É uma cena agradável? Hã? Não. Mas a Bíblia diz que teve um homem que caminhou na direção a este evento. Que homem foi esse? Abraão. Abraão, quando ele chegou no pé do Monte Moriá, ele falou algo para os seus servos. Ele disse assim: fiquem aqui, porque eu e o garoto, meu filho, o Isaque, nós vamos subir e sacrificar, vamos adorar ao Senhor, e depois nós voltaremos. Ele falou: voltaremos. Você ouviu bem? O que ele falou? Ele falou o que, gente? Voltaremos. Mas o que foi que Deus disse para Abraão? Suba até o monte e entregue Isaque como um sacrifício. Segundo a lógica humana, segundo esta mensagem que eu acabei de falar, há uma audição natural. Quantas pessoas iam descer daquele monte? Quantas pessoas iam descer do monte? Uma. Mas por que Abraão disse voltaremos? Hebreus 11 diz: porque no coração dele ele acreditava que o próprio Deus, que pediu a vida do seu filho, seria poderoso para ressuscitá-lo, devolver a vida. E por que Abraão tinha tamanha fé? Porque ele ouviu a voz de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque não está aí na projeção. O Espírito Santo sopra onde Ele quer, então eu estou indo na direção que Ele está mandando. A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, verso 17 o seguinte: que a fé vem pelo ouvir. E talvez você já tenha ouvido muito esse texto. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir é que vem pela palavra de Deus. Aí você deve estar falando assim: pastor, bugou. Quem bugou aí? Então eu vou te explicar. Você pode ler a Bíblia e não ouvir a voz de Deus. Mas você só vai ouvir a voz de Deus se você ler a Bíblia. São 2 estágios. Primeiro, leio a Bíblia, leio a Bíblia, leio a Bíblia, até que eu ouça Deus falando no meu espírito. Porque eu posso ler a Bíblia igual aquele eunuco que estava no caminho, que teve um encontro com Filipe. Lia, mas não entendia. Ele lia, mas ele não ouvia a voz de Deus falando com ele. Quem quer mais fé aqui, levante a mão. Os que não levantaram a mão não têm a fé nem para levantar a mão, irmão. Quem quer mais fé aqui, levante a mão. Então olha só o passo a passo. Primeiro, leia a Bíblia.
leia a Bíblia. Leia a Bíblia até você ouvir Deus falando com você. Tem um testemunho que eu gosto muito, que é o testemunho do Rodolfo Abrantes. Ele fala que ele um dia estava em casa, ele estava olhando para o corpo dele. Ele tinha se convertido já, mas ele ainda estava naquele processo de transformação. Ele estava decidindo fazer mais uma tatuagem em seu corpo. E aí ele olhando-se no espelho, ele ouviu uma voz. Ele vinha lendo a Bíblia todos os dias, o testemunho ele diz, eu entrava no meu quarto, eu lia a Bíblia, orava, falava com Deus, mas Deus ainda não tinha falado comigo. E eu ficava assim, porque vinham as irmãs de oração na minha casa, orar com a minha esposa, tinha campanha de oração, e as irmãs falavam, porque Deus falou comigo nesta manhã, porque Deus falou comigo nesta noite, porque Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, e eu ficava indignado, porque Deus nunca tinha falado comigo. Como é isso? Deus falou contigo? Até que um dia, depois de tanto ler a Bíblia, ele ouviu Deus falando com ele. A luz, a lâmpada se acendeu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele estava decidido a tomar um caminho. Qual é a próxima tatuagem que eu vou fazer? Então a luz resplandeceu e a palavra de Deus chegou no ouvido dele e falou assim: basta. E ele conta no testemunho dele que ele saiu feliz da vida. E ele andava pelas ruas, encontrava os amigos e falava assim, Deus falou comigo. E as pessoas empolgadas, entusiasmadas, perguntavam para ele, o que Deus falou contigo? Deus falou assim para mim, basta. E você está feliz porque Deus mandou você falou basta? Sim, porque eu sei que aquela voz é a voz de Deus. Queridos, quando nós ouvimos a voz de Deus, todo o restante deixa de ser importante. Eu não quero mais saber se o que eu queria é a tatuagem, Deus não quer a tatuagem, então glória a Deus, não vai ter tatuagem. Eu ouvi Deus falando, e é só quando eu ouço a voz, o ouvir que vem pela palavra, é que eu estou habilitado a subir para o próximo estágio, que é receber o poder, o dom da fé. E aí é esta fé que me faz subir o monte e entregar o Isaac. É esta fé que diz, você pode ter ouvido que eu vou sacrificar, mas o que eu tenho a te dizer é que voltaremos depois de ter adorado. Então, como é que nós subimos o próximo nível? Lendo a Bíblia. Sabe quando é que você vai ouvir a voz de Deus? Quando você lê a Bíblia. Porque quando você conhecer as Escrituras, é que você vai conhecer o poder de Deus. Entender? Desbugou? Leio a Bíblia, eu ouço a voz de Deus. E quando eu ouço a voz de Deus, a minha fé explode, é ativada. Eu recebo o poder de Deus na minha vida. Então o que eu faço quando a luz resplandece sobre o meu caminho? Tem um texto que está lá em João, capítulo 1. A palavra de Deus ela é tão importante, mas tão importante, que o próprio Jesus é chamado de Verbo. Você já tinha parado para pensar nisso? A palavra de Deus é tão importante, que o próprio Jesus é chamado de Verbo. João capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim, no princípio era o Verbo
o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra elas. Jesus é a luz. Jesus é o Verbo. A palavra cumprida, encarnada, vivida, exemplificada, ensinada. O que você faz quando a luz resplandece sobre o seu caminho? Nesse mesmo Evangelho de João, João nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho. Só existe uma verdade. Os iluministas, os humanistas, os formadores de opinião, os intelectuais, eles podem falar o que quiser. Eles podem construir os raciocínios, os argumentos mais sólidos, mais coerentes, mais sofisticados que podem existir. Mas só existe uma verdade. O nosso presidente, e muitos já mencionaram esse texto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só existe uma verdade que liberta. E essa verdade é Jesus. Sabe o que nós precisamos? Ler esta verdade. E a partir dessa verdade eu preciso ouvir a voz de Deus falando no meu espírito. Porque quando Deus fala ao nosso espírito e vem a revelação, como aconteceu com Pedro. Porque Jesus nos dá o modelo em tudo. Se eu perguntasse para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Será que você diria, como os outros discípulos: ah, Jesus, alguns dizem que tu és A, B, C, D, um profeta. Ou você diria o que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem um filme que eu gosto, chamado A Cabana. Foi baseado em um livro. Tem uma cena muito emblemática desse filme, em que o homem que tem sido alvo de um tratamento, é um verdadeiro encontro com Deus. Ele está em um barco, esse barco simboliza a vida dele. E nesse barco começa a entrar água. Estou dando spoiler do filme, né? Você está num barco, esse barco é a sua vida e o barco começa a afundar. E de repente alguém que é especialista em andar sobre as águas aparece. Andando sobre as águas. Quem? Quem aparece? Jesus. Jesus andando sobre as águas. E aquela cena aterrorizante, porque o barco está se afundando, a água está entrando, e o homem desesperado, pensando que vai morrer afogado. E ele tentando com todas as forças fazer alguma coisa, mas nessa hora ele não tem coordenação motora, ele mal consegue controlar os próprios movimentos, tamanho nervosismo dele. E ele se confunde com o remo, e o barco começa a inclinar, e a água tem subido, e aí já toma os pés, já toma parte do corpo dele, e a única coisa que Jesus fala para ele, ele fala assim: olha para mim. Olha para mim. E aí ele olha e parece que a situação vai perdendo o controle, e Jesus continua dizendo: olhe para mim.
E só então quando ele ouve a voz. E o que é dar ouvidos? É obedecer. Porque tem uma diferença entre ouvir e escutar. Uma diferença entre dar ouvidos e apenas ouvir um som. Quando nós ouvimos, nós fazemos o que o salmista diz no Salmo 119, verso 11. Nós dizemos, sabe o quê? Eu guardo aquilo no meu coração. Isso é dar ouvidos. Você tem dado ouvidos à voz de Deus? Quando você ler a Bíblia e Deus fala contigo, você tem dado ouvidos. Jesus Cristo está o tempo todo dizendo, quando você lê as Escrituras, Ele está falando assim, olhe para mim. Deixa eu te dar uma chave nessa noite. Todas as vezes que você abrir a Bíblia, peça que o Espírito Santo mostre quem é Jesus naquele texto que você vai ler. Porque do Gênesis ao Apocalipse, esta palavra está falando apenas de uma pessoa. Apenas para uma pessoa. Está revelando. Aonde? Porque se você ouvir Jesus Cristo, se você ouvir no teu coração que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se você conhecer de verdade quem é Jesus, você será liberto. Você tem seguido tudo aquilo que Jesus tem te mostrado? Aliás, você tem obedecido aquilo que o verbo de Deus tem determinado? E a última pergunta que eu quero te fazer é: o que tem sido a tua decisão diante da luz da palavra? Você pode estar se perguntando, mas eu não sei o que a palavra de Deus está mandando eu fazer. Então eu vou te dar alguns exemplos. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi interrogado por um rapaz que não sabia o que fazer. Senhor, eu honro meu pai e minha mãe, eu entrego meus dízimos, minhas ofertas, eu tenho observado a tua lei desde que eu sou pequenininho. Ah, é? Uhum. Então, faz o seguinte, ama teu próximo. Ah, Senhor, mas quem é meu próximo? Aí a Bíblia diz que, olha, deixa eu te contar uma história. Havia um homem que estava andando pelo caminho, e nesse caminho ele foi atacado por assaltantes, foi deixado quase que como morto. Apareceu um sacerdote, olhou assim, fez de conta que não viu, foi embora. Apareceu um levita, olhou para ele também, como ele estava atrasado para o culto, foi embora. Apareceu um samaritano, olhou, interrompeu sua viagem, socorreu aquele ferido no meio do caminho, colocou sobre a sua cavalgadura, levou até uma hospedagem e disse assim: cuide dele, até que ele fique bom, e quando ele ficar bom eu vou voltar,
e vou pagar tudo que foi gasto com ele. Então Jesus pergunta: qual desses 3 foi o próximo? Ao samaritano. Então o que é que Jesus Cristo fala para ele? Vai e faz o mesmo. Quantas e quantas vezes nós perguntamos para Jesus o que nós temos que fazer, e ele nos conta uma historinha que normalmente é a história da nossa vida, e ele diz assim: faz isso, e nós não fazemos. Se te bater numa face, o que Jesus Cristo manda fazer? Oferece a outra. Se te chamar para ir 1 milha, vai com ele? Perdoa só 7 vezes 7? 70 vezes 7. A Bíblia está repleta de mandamentos, de ordenanças, de direções, ensinos do verbo. E aí, você tem cumprido? Eu quero nessa noite, te perguntar mais uma vez: o que você tem feito? Que decisão você tem tomado quando a luz resplandece?